A duração da vida de uma peça de equipamento é tal que o desvio padrão populacional é igual a 5 horas. Foram amostradas aleatoriamente 100 dessas peças, obtendo-se uma média de 500 horas. Construir um intervalo de confiança para a verdadeira duração média da peça com um nível de 95% de confiança. Bom, a gente precisa começar a entender esse enunciado. Se você não entender o que significa cada uma dessas coisas aqui, você não sabe nem o que ele está pedindo. Então vamos lá. A duração da vida de uma peça de equipamento é tal que o desvio padrão populacional é igual a 5 horas. Então, o que significa isso? Já está a dica aqui, né? Desvio padrão populacional é igual a 5 horas, ou seja, ele está fornecendo para a gente o sigma. O sigma é igual a 5 horas. Foram amostradas aleatoriamente 100 dessas peças. Então, amostra de tamanho 100, n igual a 100. Obtendo-se média, o que é a média? Duração. Duração média de 500 horas. Então, quando ele fala obtendo-se uma média de 500 horas, ele está fornecendo para a gente a média dessa amostra, a duração média dessa amostra, que foi igual a 500 horas. Construir um intervalo de confiança, bom, aqui está fácil, né? Para a verdadeira duração média, o que significa verdadeira duração média? A verdadeira duração média seria o μ, o parâmetro populacional. A média populacional. A gente não conhece a média populacional, a gente conhece a média amostral. Então, a partir dessa média amostral, eu quero construir um intervalo de confiança para esse parâmetro populacional, para esse μ, com um nível de 95% de confiança, ou seja, um gama de 95%. Muito bem. A gente quer, portanto, um intervalo de confiança para a média, sendo que eu não conheço o tamanho da população, não conheço o n, não conheço o enão, o n maiúsculo. Então, esquece aquele fator de correção. E eu conheço o sigma, eu conheço o parâmetro, eu conheço o desvio padrão populacional. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa, deixa eu pôr aqui embaixo, com essa formulinha aqui para o intervalo de confiança. O intervalo de confiança vai ser a média, que é o x barra, mais ou menos o z crítico vezes o sigma sobre raiz de n. Tá? Pode ver que o sigma eu tenho, o n eu tenho, o x barra eu tenho, eu só preciso calcular esse z crítico. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou fazer um esbocinho aqui de uma curva da distribuição normal. Então, imagina que aqui a gente vai ter o zero, tá? Que é uma normal padrão. Aí, eu vou pegar uma coisa, sempre tem que ser algo simétrico. Alguma coisa mais ou menos aqui, ó. E mais ou menos na mesma altura aqui desse lado. Então, aqui eu vou ter o z crítico. E aqui eu vou ter o mesmo valor que eu vou ter desse lado, só que com sinal trocado, porque está à esquerda do zero, menos o z crítico. De modo que, tá vendo esse gama de 95%? Toda essa região aqui, ó, em roxo, toda essa região vale 95%. Muito bem. Só que esse lado à esquerda do zero e esse lado à direita do zero são simétricos, ou seja, são iguais. Se eu pegar 95%, vamos até fazer a continha aqui do lado. Deixa eu ver. Vamos fazer de vermelho mesmo, vai. Se eu pegar 95% e dividir por 2, isso vai dar 47,5%. Ou seja, dividindo por 100, né, passando para decimal, certo? 0,475. Portanto, esta metade que eu estou pintando de vermelho aqui, ó, concorda comigo que ela vale 0,475? A outra metade também, óbvio. Mas eu vou trabalhar só com essa metade aqui, tá? Bom, agora a gente vai trabalhar com a tabela da normal padrão. Se você não sabe trabalhar com essa tabelinha da normal, você tem que voltar lá na distribuição normal de probabilidade. Eu tenho uma playlist
que eu só explico sobre a distribuição normal de probabilidade e eu explico como que você vai trabalhar com essa tabelinha, tá? Eu vou admitir que você já sabe trabalhar com essa tabela. O que você precisa lembrar da tabela? Vou colocar aqui, ó, tabela. A tabelinha da normal padrão, a tabela que eu estou usando, ela trabalha assim, ó. Aqui você tem o zero, aqui você vai ter um valor de z, e isto aqui, esta área, é, na verdade, uma probabilidade. Ou seja, no nosso caso, a gente tem esse valor aqui. A gente tem essa área aqui. A partir dessa área, eu vou calcular o valor de z, que na verdade vai ser o meu z crítico. Tá? Então, vamos para a tabelinha. Ó, lembra desse número, 475? A gente tem que procurar esse número 0,475 no meio da tabela. Ou exatamente ele, ou o mais próximo possível desse valor. Então, lembra que a tabela, por linhas, ela é crescente. Está vendo aqui, ó, 0,4484, 4495, 4505. Está vendo que os valores vão sempre aumentando? Então, vamos procurar aqui, ó, 4775. Ó, 4738, 4744, aqui, ó, 4775. O valor que a gente estava procurando está certinho aqui. Se não tivesse, você ia pegar o mais próximo dele. Então, a partir desse valor, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que está aqui em cima, você vai puxar aqui para o lado, pegar esse valor aqui do lado, ou seja, 1,96. Então, a partir de uma área ou de uma probabilidade de 0,475, a gente obteve quem? Um valor de z igual a 1,90, aí junta com esse 6 aqui em cima, 1,96. Então, vamos voltar lá para a nossa resolução. Portanto, este valor crítico aqui, ó, ele vale 1,96. E esse valor aqui seria o simétrico, menos 1,96. Tá? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir na fórmula. Então, vamos lá. Ó. O intervalo de confiança vai ser o x barra, que ele deu aqui, ó, 500, mais ou menos o z crítico, que é justamente esse 1,96 que a gente calculou, vezes o sigma, que ele deu aqui, ó, no enunciado, né, que vale 5, dividido por raiz de 100. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Vamos pegar a calculadora? Então, vamos lá. Raiz de 100 é 10, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer 1,96 vezes 5 dividido por raiz de 100, ou seja, dividido por 10. 0,98. Então, esse intervalo de confiança, na verdade, ele é igual a 500 mais ou menos 0,98. Então, o que você tem que fazer? Agora, você vai fazer uma continha com mais e uma com menos. Então, vamos lá, ó. 500 menos 0,98 e 500 mais 0,98. Isso aqui vai dar 500,98. Isso aqui vai dar 499,02. Então, o que significa isso? Você pode dar a resposta de duas formas. A forma mais... eu nem diria que é a forma mais correta, mas a forma mais técnica, que seria dizendo o seguinte, ó, a probabilidade a gente está fazendo um intervalo de confiança para a média populacional. Então, a probabilidade da nossa média estar entre, ó, vou pôr aqui, menor ou igual. Esse valor menor, 499,02, e o valor maior, que é o 500,98, esta probabilidade é igual justamente ao nível de confiança, ou seja, é justamente de 95%, ou 0,95. Ou ainda, se você preferir, uma outra possibilidade é você dar a resposta assim, ó, que é o jeito mais fácil. O intervalo de confiança é igual, a gente vai escrever na forma de intervalo com colchetes. 499,02, ponto e vírgula, aí põe o valor maior, que é o 500,98. Sempre o menor à esquerda e o maior à direita.
Qualquer uma dessas duas coisas significa a mesma coisa. Você está construindo um intervalo de confiança. Agora, como que a gente interpreta esse intervalo de confiança? Você vai falar assim, ó, a probabilidade da média estar nesse intervalo aqui, de 499,02 até 500,98, é igual a 95%? Não. Lembra da interpretação que eu falei no vídeo anterior? A gente nunca fala que você tem uma probabilidade gama, ou seja, uma probabilidade, no caso aqui, de 95% da média estar dentro desse intervalo. É o contrário. A probabilidade, a interpretação correta, tá? Presta atenção. A probabilidade deste intervalo de 499,02 até 500,98, a probabilidade deste intervalo conter a verdadeira média, a verdadeira duração média de vida dessas peças, a probabilidade desse intervalo conter o μ é de 95%. Tá? Nunca a probabilidade do μ estar dentro do intervalo, é sempre a probabilidade do intervalo conter o μ. A probabilidade do intervalo conter o μ é sempre igual ao gama. No caso aqui, a probabilidade desse intervalo de confiança conter a média, a duração média populacional dessas peças, da vida dessas peças, é de 95%. Deu para entender? Se você conseguiu entender isso, você já está meio caminho andado para conseguir entender todos os próximos intervalos de confiança, porque o conceito basicamente é o mesmo.